Olá, profissional de departamento pessoal. Hoje nós vamos tratar de algo que é muito recorrente nos últimos dias, que é como atuar com FGTS digital referente aos 40% da multa nos envios ao e-social através do evento 2500. Bom, vamos começar com a prática do dia a dia. Primeiramente, a partir da nota orientativa do FGTS Digital de 8 de 2025, que esclarece alguns procedimentos adotados pelos empregadores em decorrência da reclamatória trabalhista quanto ao recolhimento do FGTS e dá também outras orientações, nós precisamos deixar bem claro que hoje é impossível o pagamento de FGTS direto ao empregado. Caso você faça isso, depois você precisa pagar novamente as parcelas relativas ao FGTS e a respectiva multa, caso necessário, porque essas devem ser depositadas em conta própria vinculadas ao FGTS e não diretamente ao colaborador. Diante desta informação, nós precisamos desmistificar o desafio do valor líquido. Muitas pessoas estão sofrendo porque as informações estão chegando incoerentes para as pessoas lançarem. Para ser lançado, é necessária uma planilha de homologação com informação mês a mês referente aos valores a serem recolhidos, pois, para cada informação, é necessária uma conciliação sistemática do FGTS digital de acordo com aquilo que foi ajuizado para que esse recolhimento seja realizado. Então, nós precisamos deixar bem claro que, quando ocorre a necessidade de recolhimento, existem regras e essas regras precisam ser cumpridas. Com a entrada da produção do sistema da FGTS Digital em março de 2024, foi necessário disciplinar essa rotina para que os FGTS com verbas reconhecidas na reclamatória trabalhista sejam feitas das formas corretas. E assim, essa regra em transição determina quando precisa ser recolhido pelo FGTS Digital e quando precisa ser recolhido via CEFIP. E neste termo, nós precisamos ter ciência de que, a partir da competência março de 2024 em diante, bem como o recolhimento da multa do FGTS para rescisões com data de desligamento a partir de 1/3 de 2024, devem ser realizadas exclusivamente pelo FGTS Digital. Porém, aquelas que forem realizadas em fevereiro de 2024, elas devem ser realizadas via FGTS normal, como feito antigamente, através dos sistemas da Caixa, Conectividade Social, CEFIP e GRRF, ainda que a data da sentença ou homologação de acordo tenha ocorrido depois dessa data, ou seja, fevereiro de 2024. Desta forma, os empregadores deverão seguir a orientação da Caixa e realizar os recolhimentos mensais via guias da CEFIP com código 650 e 660. Isso a partir de fevereiro de 2024 pelo FGTS Digital. Antes de fevereiro de 2024, ou até fevereiro de 2024, melhor dizendo, CEFIP, GRF, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as decisões, elas têm procedimentos obrigatórios e nós precisamos respeitar os parâmetros de acordo com a sentença e homologação. Feito isso, como que é realizado, então, Luciana, esse envio? Nós precisamos deixar bem claro situações em que eles ocorrem. Então, tudo funciona a partir de uma análise. Ou seja, se o FGTS ele é a partir de 1/3 de 2024, ele é realizado através do e-social pelo envio do S2500, meio oficial de informar os dados referentes ao envio de verbas reconhecidas através das informações que precisam constar do FGTS referente à reclamação trabalhista. Nesse quesito, os valores mensais do FGTS reconhecidos judicialmente e ainda não declarados ao e-social devem ser recolhidos. E aí, nesse sentido, as pessoas irão
informar esses valores declarados em campos fornecidos pelo valor base FGTS, processo trabalhista, através do evento S2500, processo trabalhista, e enviados para o FGTS digital. Os valores já declarados pelos eventos do E-Social, através do S1200, que é os eventos enviados mensalmente, ou seja, o colaborador, durante o período que ele está trabalhando, todos os meses, o departamento pessoal faz o envio da folha mensal através do evento 1200. E neste evento, você envia os mensais, no S2299, nós enviamos as informações da rescisão. E a partir da competência de março de 2024, esses eventos recolhidos são exclusivamente pelo FGTS Digital, portanto, necessário o envio do S2500. Agora, muita questão da geração das guias. A geração ela é automática. A partir do momento que você foi lá, enviou a admissão do colaborador, enviou o desligamento do colaborador com a data de término das suas informações, e aí você envia o evento S2500 com as informações das verbas reconhecidas referente à reclamação trabalhista, a multa dos 40% ela é recolhida via FGTS digital, pois não há um campo específico para multa no evento S2500. Que é o que a maioria das pessoas tem perguntado. Luciana, tem um campo específico para que eu possa colocar a multa? Não. A geração ela é automática, conforme alinhamento dos valores escriturados digitalmente, com a obrigação financeira declarada, e essa declaração que a gente informa é mensal. Então, eu vou lá e coloco as informações da base do FGTS. Então, quer dizer, no mês de fevereiro, eu recolhi, a base do FGTS é tanto, eu recolhi 8% de tanto. E vou alimentando essas bases, prestando com as prestações de informações via evento, que alimentam as apurações do FGTS digital para gerar essa obrigação final do colaborador. E aí eu faço o recolhimento mensalmente de 8% sobre essa base de cálculo enviada via guia do FGTS digital. Então, como que é feita essa declaração? Tem campo específico para multa no evento S2500? Não há campo específico para multa no evento S2500. Não é possível o recolhimento dessa verba em guias CFIPs também com código 650 e 660. O empregador conseguirá informar diretamente no FGTS Digital o histórico de remuneração ou o valor da base para fins rescisórios, para aí o sistema realizar o cálculo da multa rescisória referente aos 40%. Então, esclarecendo novamente, nos casos em que há recolhimento judicial de vínculo empregado e o trabalhador não possui registro prévio no E-Social, você vai enviar o S2200 da admissão dele. Depois você vai enviar o evento do S2299 referente ao desligamento dele com os dados de vínculo recolhidos para o FGTS digital, seja ele sensibilizado, feito, enviado, ok. Você vai enviar então o evento S2500 com a indicação de que houve decisão judicial, como sim, incluindo as verbas reconhecidas para fins de multa do FGTS. Você vai fazer. O recolhimento deve ser feito via FGTS digital. O empregador conseguirá informar diretamente no FGTS digital os históricos de remuneração ou o valor da base para fins rescisórios para cálculo da multa rescisória. E aí, para cálculo da multa rescisória, ou seja, você informa as bases de cálculo. Para evitar apontamentos de ausência de remuneração, o empregador para enviar apontamentos de ausência de remuneração, ou seja, ele não teve remuneração naquele mês, aí o empregador deve enviar o evento S1200 com a remuneração zerada para cada uma das competências do vínculo reconhecido judicialmente. Muito cuidado com as informações que são prestadas, porque principalmente quando a gente trata de declaração
você está escriturando as informações mensais de um colaborador. E caso você não obedeça às regras para os lançamentos do FGTS mensal, do rescisório e a multa de competência de apuração, você corre o risco de estar criando um passivo para a empresa. Porque as obrigações acessórias, o empregador, além de proceder aos recolhimentos conforme orientações, ele deve cumprir as obrigações acessórias de escrituração digital. Ou seja, cada mês, cada informação prestada, você está fazendo uma obrigação e escriturando digitalmente as informações. E elas devem ser fidedignas, conforme as informações do E-Social, que devem ser enviadas ao FGTS Digital. Então, em resumo, nós precisamos ter muita atenção no que se diz. Então, se o FGTS é mensal, de vínculo reconhecido em reclamatória trabalhista, ainda não declarada ao E-Social, dependendo da data, você deve recolher via CFIP com o evento 650 e 660. E isso para indicar as competências pertinentes. Passou de março, a partir de a partir de dia 1º de março de 2024, você envia o FGTS mensal já declarado ao E-Social e recolher via FGTS digital. Tem multa de 40% de trabalhador com vínculo previamente registrado no E-Social, com data de demissão a partir de 1/3 de 2024, aí você vai fazer toda a retificação do envio no S 2299. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam, Luciana, eu enviei e não foi. Mas, por exemplo, eu estou com um pedido de demissão. Na reclamatória, ele conseguiu reverter para desligamento por parte da empresa sem justa causa. Para que o sistema reconheça, você tem que reenviar a informação do S 2299, que é o evento de rescisão, para recolher o FGTS digital. Então, nestes casos, além das informações que você tem que enviar no 25.000, você também tem que fazer algumas retificações, mas tudo deve ser analisado corretamente de acordo com as informações homologadas na decisão. E isso tem que ser muito bem analisado. Multa de FGTS de 40% de vínculo reconhecido judicialmente, sem registro prévio, com data de demissão, a partir de 1/3 de 2024, aí você vai enviar a admissão dele, vai enviar a rescisão dele, vai enviar o S 2500, vai enviar o S 1200 zerado, e aí sim fazer todo o recolhimento via FGTS digital. Vínculo reconhecido judicialmente, mesma coisa, nós seguimos as informações que estão aí, enviar o S 2200, enviar o desligamento e enviar a reclamatória trabalhista. Cheguei no envio do evento 2500, quando que eu devo usar esse procedimento? Ele é obrigatório para qualquer processo trabalhista que reconheça vínculo ou verbas salariais para cumprimento de obrigações acessórias e de registro do vínculo, anotação da carteira e informações nas bases de cálculo de contribuição previdenciária, além de servir de base para o evento S 2501, no caso de tributos recorrentes, do processo trabalhista. Então, novamente, nós seguimos aqui, recolhimento de FGTS de competência até fevereiro de 2024, como que eu faço? Recolher via CFIP 650 660. Indicando ali as competências pertinentes. Recolhimento de multa de FGTS desligados até 29 de fevereiro de 2024, ainda que a data da sentença seja posterior. O recolhimento é através de GRF, conectividade social. Então, nós temos que ter bem claras essas informações. Aí me vieram com uma outra pergunta. Luciana, aqui, eles me informaram que eu tinha que pagar 30.000 referente à FGTS. Então, aí a gente tem que ter muito cuidado. Quando um advogado encaminhar para o departamento pessoal as informações, ele tem que encaminhar junto uma planilha homologada junto com o processo, que informa mês a mês quais são os valores a serem escriturados.
Uma vez que, quando a gente fala de base de cálculo total, eu tenho ali, para chegar a 30 mil de valor de FGTS, o que a gente entende de 30 mil de valor de FGTS? É o FGTS mais multa. Então, para me chegar nesse valor, aqui com uma base qualquer que eu tirei aqui, então eu teria que ter 267.857,14 referente à base de cálculo desse trabalhador. E o que seria essa base de cálculo? Salário, hora extra, adicional noturno e todos os eventos que servem de base para cálculo de FGTS. Depois, o FGTS dele, 8%. Então, eu jogaria 8% sobre R$ 267.857,14, eu teria R$ 21.428,57. Aí, para mim determinar a multa de 40%, eu pegaria, então, o FGTS de 8%, que é a minha base de cálculo da rescisão, que é todo aquele depósito que é feito mensalmente, e jogo 40% sobre ele. E aí dá os total dos 30 mil, que seria os 21.428,57 mais 8.571,43, que daria os 30 mil. Eu posso ir lá e jogar o valor completo dentro do FGTS digital e simplesmente gerar uma guia? Não. A escrituração ela é feita de forma mensal, baseada na base de cálculo que você também informa mensal. E para isso você precisa ter informações claras vindas do seu jurídico. E por isso é necessário que você peça uma planilha com as informações claras para que você possa conduzir da forma correta. Então, Luciana, para ser mais clara, como então que eu consigo? Como é que eu faço? Bom, gente, vedação legal é o pagamento direto e obrigação de recolhimento integral, em que se pese o fato de estar consagrado via direito que é necessário pagar via FGTS, não é mais possível pagar diretamente para o trabalhador, e esse recolhimento, esses débitos reconhecidos e declarados pelo sistema de escrituração serão recolhidos integralmente acrescidos dos encargos devidos. E para a geração das guias de depósitos, os valores devidos a títulos de FGTS, o período laboral e que se referem serão expressamente identificados. E esse dispositivo ele impede que considere quitado o FGTS pago direto ao colaborador, porque antigamente você pegava aquele valor completo e simplesmente pagava para ele. Só que agora não mais. E aí, como que nós vamos fazer para poder corrigir isso? Então, essas diferenças decorrentes de pagamento parcial de valores escriturados, eles devem ser realizados através do FGTS digital ou através do CEFIP, conforme já orientamos, e essas identificações, ela tem que ter a correta apropriação do valor, tanto na conta do colaborador, como também no efetivo. Então, por exemplo, eu posso pegar lá e colocar tudo no mês que ele saiu, colocar o valor lá completo? Não, porque ele precisa ser informado mês a mês. E aí tem a prevenção de recolhimentos complexivos e genéricos ou não rastreáveis, inviabilizando a correta aferição do recolhimento. Então, nós temos que tomar todo esse cuidado, analisar bem as documentações técnicas e, principalmente, cuidar bastante do que se trata de informações coerentes dentro do departamento pessoal na realização dessas informações. Então, primeiro, análise judicial. Mapear parcelas e valores do FGTS, multas fixadas no acordo da sentença. Depois, a adequação das bases, ajustar os valores da base do evento ES 2500 conforme período do processo. E transmitir o evento para o e-social, processando os totalizadores. Nesse caso, o processamento, ele processa tudo, porém, na hora de informar, nós informamos mês a mês. E uma vez enviado, nós temos que entrar no FGTS digital, validar o total apurado, gerar a guia de recolhimento correspondente. E essa guia, ela é que vai gerar a multa dos 40%. Então, trabalhe na base de cálculo, ela é indispensável para escriturar todas as informações que vão dentro do S2500, com valor exato fixado judicialmente. Vedação de inserção direta, o FGTS Digital não aceita emissão de guia por valor informado em bloco, sem suporte de escrituração.
Parametrização de competência. Distribuir corretamente as bases pelas competências contratuais objeto da reclamatória. E conferência prévia. Você tem que ir lá verificar se realmente... Aí, Luciana, eu enviei e aí ele aceitou, eu fui lá e gerei. A responsabilidade é do empregador. Gerou certo, gerou errado? Responsabilidade do empregador. Então, muito cuidado na hora de gerar. Porque isso é uma falha que o E-Social já determina que você precisa olhar. Então, uma vez que você fez e não fez as interações corretas, você, como empregador ou responsável por fazer esses envios como empregador, está responsável. Então, em aspecto operacional, baseado em tudo que nós fizemos aqui, um mini resumo. Lançamento de multa. Tentar digitar os valores da multa de 40% diretamente no FGTS Digital. O procedimento correto é ajustar as bases que foram informadas no S2500 para refletir o montante. Então, eu lancei lá os montantes baseado com a planilha, só que na hora que eu fui gerar a multa, deu um valor diferente. Como que ajusta? Na base de cálculo. E essa base de cálculo, ela reflete o montante, ou seja, você lança lá as bases de cálculo mensal, vamos supor, eu vou lá e lanço 2.500 como base de cálculo, depois vai vir 8% desses 2.500. Aí você vai fazendo até chegar no valor da multa, que aí o que deu desses 8% que foi lançado sobre essa base de cálculo é que dá, calculando 40%, é que dá o valor da multa. Então, você tem que tomar bastante cuidado com essas tratativas. Tratamento do acordo. Tratar a decisão homologada como uma folha de pagamento normal. Informar os dados específicos das parcelas relacionadas no S2500. O que o pessoal tem feito? Luciana, eu posso ir lá no S1200 e lançar mês a mês as informações? Depende da situação. Por quê? Porque se essas informações já existiam, porque já estavam sendo enviadas mês a mês e foram pagas, elas já estão lá no FGTS Digital. E provavelmente já tenham sido recolhidas junto com o pagamento mensal de todo mundo. Agora, não tinha, na época não foi pago. Aí você tem que verificar, de acordo com o que está sendo falado na norma, de acordo com o que está sendo falado no documento homologado, de acordo com o que você pagou ou não, e aí informar direto no S2500. E aí tem que analisar a situação. Não, Luciana, eu não paguei porque na época deixaram de pagar da forma correta, porque não pagou de ninguém. Aí, cada caso é um caso. Analise com o seu jurídico e verifique a melhor forma de fazer essas correções. É nesse sentido que a gente fala, porque às vezes as pessoas colocam alguma pergunta para a gente não consegue responder. Por quê? Porque eu não posso basear somente naquela partinha que você me passou. Eu tenho que verificar toda uma situação para chegar a uma decisão e falar está certo ou está correto. Então, aqui eu estou tentando auxiliar no sentido de trazer informações de como tratar, baseado no mínimo que eu tenho, certo? Então, aqui, tratar a decisão homologada como uma folha de pagamento normal, procedimento correto. Informar os dados específicos, as parcelas da reclamatória, ou seja, aquilo que foi falado lá na reclamatória, no S2500. Igual eu comentei, analisar as situações. Divergência de valores, emitir e aceitar qualquer valor gerado automaticamente pelo sistema? Não. Nós precisamos revisar as bases do S2500 até coincidir com o valor judicial. Ou seja, pede para o seu jurídico sempre gerar uma planilha da qual o juiz vai acatar que bata com aquele valor. Se for preciso, faça com ele até que se gere o valor de acordo com aquilo que foi comentado ou determinado judicialmente. Nunca vá fazendo de qualquer forma ou baseado naquilo que você acha que é. Analise com o seu jurídico, certo? Outro quesito que nós falamos bastante, porque são coisas que as pessoas muitas vezes não entendem, é que existe uma síntese procedimental. É necessário trabalhador e trabalhar, aliás, com as informações corretas, porque o trabalhador ele vai receber na conta dele, porém a escrituração precisa estar correta. Então, a gente precisa trabalhar detalhadamente as informações da base do evento
informar no FGTS Digital das formas corretas, de acordo com a apuração que foi feita, e o sistema, ele não permite apenas informar valor fechado para emissão da guia. Não posso ir lá e colocar lá 30 mil FGTS. Não tem como mais. Antigamente, a gente conseguia dar um jeitinho, porque no CFIP você digita algumas coisas. Hoje, não mais. E assim, para que tudo fique corretamente, foi criado então o E-Social, para que nós consigamos utilizar ele da melhor forma possível, evitando esses problemas. Então, o FGTS foi reconhecido judicialmente, ele é obrigatoriamente necessário que sejam informados suas verbas na conta do trabalhador. E para isso, enviando o E-Social ou CFIP, e o depósito, mesmo quando há o acordo, ele precisa ser praticado de uma forma que a sua escrituração fique correta. Então, com essas novas regras que nós temos, nós já sabemos que a multa de 40%, ela precisa ser escriturada e, primeiro exemplo, FGTS mensal reconhecido judicialmente por um processo trabalhista, e aí nós temos que ir lá. Se essas competências não foram declaradas no E-Social, o empregador deverá realizar o recolhimento. A multa, ela já vai ser calculada automaticamente com esses 40%. E aí nós temos lá, né? FGTS não declarado ao E-Social. Uma decisão judicial reconhece que existe diferenças de FGTS referente à competência, vamos supor, junho de 2023, julho de 2023. Essas remunerações nunca foram declaradas ao E-Social porque é antes de fevereiro de 2024. Então, o empregador deverá recolher o FGTS via CFIP e informar as competências corretas e declarar no processo do evento S2500. Já no caso daquelas declarações que já foram realizadas via social, o empregador, então, possui diferenças salariais recolhidas em processos trabalhistas referentes a competências de maio de 2024 e junho de 2024, por exemplo, aí essas remunerações já foram informadas ao E-Social pelo evento S1200 e nesse cenário não deve ser utilizada a CFIP, porque nesse caso o FGTS deve ser feito exclusivamente pelo FGTS Digital. Então, assim, é só para clarear a questão de quando deve ser, de quando não deve ser, definindo ali para você o que é mais viável. Então, as orientações, elas são claras. Se você utilizar aquele quadradinho ali, ele te deixa com um pouquinho mais de um norte de como fazer, como um entendimento claro mesmo, de como proceder em cada situação. Sempre que o trabalhador já possuir um vínculo, quando ele não tiver um vínculo e como que você deve, qual você deve lançar ou não. O importante é, você precisa seguir as regras para que as informações fiquem corretas e que você não venha correr o risco de ser autuado por isso. Mesmo quando o FGTS é reconhecido pelo processo trabalhista, os valores não podem ser diretamente pagos para o trabalhador. Isso é fato. Estou falando novamente para ficar bem claro na cabecinha de vocês. E em caso de processo trabalhista envolvendo FGTS, sempre verifique primeiro as competências das verbas reconhecidas. Essa informação definirá se o recolhimento será realizado pelo sistema da Caixa ou pelo FGTS Digital. Então, acredito eu que essas dúvidas de vocês já estejam claras e que, neste caso, possamos sempre trabalhar com cuidado, validações, conferências, para que vocês não se percam no processo, certo? Então, fica aí minha dica, gostou? Deixa aí um like. Hoje eu não tenho um sistema para poder apresentar para vocês, porque cada um tem um, então eu teria que mostrar em vários, mas digita aí eu quero que a gente vê o que dá para ser feito, tá bom? Até mais!